pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a nossa experiência morando de aluguel e deixar algumas dicas pra você que tá indo morar sozinho agora e de aluguel. Então, bora lá! Bom, pra quem acompanha aqui o canal já sabe que eu e o Gabriel, que é o meu noivo pra quem tá chegando agora, compramos uma casa recentemente, porém, a gente teve uma grande experiência por 2 anos morando de aluguel e eu não podia deixar de trazer esse vídeo pra vocês de experiência, até mesmo pra vocês não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu ao ir morar sozinhos, né, pela primeira vez, porque foi a primeira vez que a gente saiu da casa dos pais juntos. Então várias coisas aconteceram, eu vou contar tudo pra vocês, pra que vocês possam fazer a listinha de vocês de algumas dicas que vão correr durante o vídeo e ter algumas experiências pra vocês não caírem em cilada igual a gente caiu. Bom, pra começo de tudo, por que que a gente decidiu morar de aluguel, como foi toda essa história e tudo mais. Logo que eu e o Gabriel começamos a namorar, a gente já se conhecia há um tempo antes, mas a gente começou a namorar e eu já estava querendo sair da casa da minha mãe. Eu ia morar sozinha numa kitnet, eu tava disposta a isso. Só que aí, quando eu fiz a mudança, alguns dias antes de eu fazer a mudança, eu já tinha fechado o contrato pra kitnet que eu ia. E aconteceu que o Gabriel virou pra mim e falou, se a gente vai ter que mobiliar uma casa um dia juntos, por que que a gente já não começa mobiliando essa juntos e depois, em vez de ter 2 armários de quarto, por exemplo, a gente tenha um só. Então a gente foi morar junto. Antes de todo esse processo, basicamente toda a visita, toda essa questão, eu fiz sozinha. Porque até então eu ia morar sozinha. E no que o Gabriel podia ir ajudando, opinando, ele trabalhava de segunda a sábado, na época não conseguia visitar comigo. E aí eu falei, eu vou mandando, mas a casa é minha, então não tem problema eu só mandar fotos. E aí como que a gente pesquisou? Pesquisava pelo quinto andar, Viva Real, mas a gente pesquisava mais em site. Não quis pesquisar nada tipo Facebook, coisa assim. Eu colocava literalmente, aluguel em tal região. E aí eu via os sites oficiais que saíam e através desses sites eu ia vendo, essa aqui parece legal, essa tá no meu orçamento, essa não está. E aí eu fui filtrando assim. E aí sempre que a gente pesquisava, tem muita cilada na internet. Cuidado com o que vocês vão visitar. Porque literalmente eu visitei essa com um amigo meu, que aí ele foi comigo nessa visita e eu falei, como que alguém teve coragem de anunciar aquilo como uma kitnet ou como quarto e cozinha? Porque aquele foi hilário. Olha, aquela casa, eu não sei se tem gravado aqui no canal, imagino que não, porque assim, é absurda aquela casa. Ela era uma casa daquelas antigonas que tinha a casa principal, a edícula e a casa do fundo, sabe? Então eles tinham a casa principal para alugar, a casa do fundo já tinha um morador e a edícula eles chamaram de kitnet, que era quarto e cozinha e que na verdade era um único cômodo, onde metade desse cômodo tinha um tipo de azulejo para ser o quarto e na outra metade tinha outro tipo de azulejo para ser a cozinha. E aí eles fizeram um puxadinho de um banheiro, que ficava numa parte praticamente aberta desse negócio, e meteram uma porta. Gente, isso aqui era absurdo. E há quase 3 anos atrás, isso custava R$800 em São Paulo. Então, cuidado com o que vocês vão visitar. Boca a boca, muita gente cai em cilada de boca a boca. Faz o depósito lá do valor que precisa. E o pessoal faz esse depósito e cai em cilada. Das 3 opções que tem o depósito, tem o financiador. E tem um outro que seu financiador pode ser PagSeguro, algum desses tipos. Desses 3, o que eu achei mais seguro foi da PagSeguro. Então a gente optou, quando a gente escolheu, seguir com esse da PagSeguro, porque você pagava uma taxa que, se eu não me engano, era R$60 ou era R$90 por mês, junto com o valor do aluguel. E aí você ia pagando ela, o dia que você fosse sair, você parava de pagar e meio que essa taxa cobria caso você precisasse deixar algum dano. Então, você não perdia o dinheiro e ao mesmo tempo não, ficava lá aquela briga pro dinheiro devolver. Enfim, eu preferi das 3 opções que essa fosse a melhor. E aí, em cima dessa, toda vez que eu vinha um aluguel, alguém perguntava, qual que é o modelo? E aí eu falava, não quero financiador e não quero dar o depósito. Então essa aqui, essa eu não aceito, então com você eu não ia alugar. E basicamente foi assim que a gente foi fazendo alguns filtros. Bom, como eu ia morar sozinha, eu escolhi uma kitnet, tem inúmeros vídeos aqui no canal dela, que é a kitnet que a gente morou antes de vir pra cá. E eu tinha escolhido ela porque eu ia morar sozinha, então pra mim ia ser perfeito, um quarto, aí todos os outros cômodos juntos e o banheiro. Assim, o quarto era o único separado, mas era maravilhoso, o tamanho, tudo pra mim ficar sozinha.
E aí, como eu ia morar sozinha, eu poderia morar no de baixo desse lugar, que seria sem a porta, tinha só a porta principal lá embaixo. E aí tinha um corredor e ficava algumas kitnets menores. E tinha uma segunda opção, que tinha um segundo portão para as outras kitnets, que era um pouquinho maior. Questão, assim, de 10 centímetros, pra ser bem sincera, tá? Porque era tudo torto o lugar, enfim. A gente acabou decidindo ir pela segunda, porque eu estava fechando o contrato da primeira e como era um pouquinho maior, a gente decidiu fechar o contrato pela segunda, que foi nesse momento que a gente decidiu que ia os dois juntos. Então a gente só trocou qual que era o contrato que a gente estava fechando e foi pra cima. Se eu puder deixar uma dica muito importante, porque o nosso motivo de ter saído do aluguel não foi, eu quero comprar uma casa, vou comprar uma casa, programar e não sei o quê. Não, a gente se programou sim, mas o nosso desejo de sair do aluguel foi porque a gente escolheu uma casa errada, com uma administradora errada, assim, péssima. Vocês sabem, quem acompanha o canal sabe de toda essa experiência. Só que a gente fez algumas escolhas que a gente poderia ter visto isso quando veio. Tanto que quando a gente foi comprar o nosso apartamento, a gente testou tudo isso. Então, por exemplo, queda de água, importantíssimo. O pessoal fala, a gente falava, pra quê? Porque você não tá pro lugar certo, só que vai te dar trabalho depois. Então, vê isso, queda de janela. Não podia lavar a janela do corredor sem vazar água pra dentro de casa, que era tenebrosa, sabe? Então tem muitas coisinhas que tem várias dicas na internet do que olhar, do que não olhar. E, sinceramente, olhem tudo isso com detalhes. Gostei. Legal, gostei. Beleza, vamos marcar pra gente ver, sei lá, na semana. Quero ver na semana, tal horário. Vou me programar aqui, vamos ver? Vamos. Visita de novo. Legal. Vamos visitar depois de novo à noite? Por que eu falo isso pra vocês? Porque às vezes a vizinhança, num horário tá quieta, às vezes a vizinhança de noite é pior. Então tudo isso você precisa ver em alguns momentos específicos. Então hoje em dia, quando a gente gosta de algum lugar, a gente pede pra ver mais vezes esse lugar pra ter, tirar a certeza. É esse. Fiz a vistoria certíssima. Então tá, é esse que eu vou ficar. Então se você tiver a escolha de conseguir fazer essa vistoria, faça. E a visita, se você pedir pro corretor várias vezes, alguns ficam impacientes, mas você tem direito, tá? Bom, vou resumindo um pouquinho sobre a nossa experiência, né? Então eu falei da pesquisa e tudo mais. O que aconteceu pra gente querer sair da antiga casa? A gente acabou escolhendo um lugar que ele não fosse, como eu falei, vazamento na janela, tinha muito barulho, então ele não tava tão ideal. Eu trabalhava só eu de home office naquela época. E aquilo já tava estressante pra mim, eu tinha que ficar fechando janela, trabalhar com a casa inteira fechada, porque a vizinha botava o som no último e ninguém fazia nada, a administração não se responsabilizava por nada, a administração falava que era responsabilidade nossa limpar a parte era meio que um condomínio, então a parte do condomínio em si era responsabilidade nossa de limpar. Só que só eu limpava, ninguém mais limpava, então começou a ser desgastante isso. Fora que a gente teve um problema, assim, imenso. A água do ralo, ela não caía pro lugar certo. E aí, com isso, foi juntando água no apartamento de baixo. E aí, caiu. A menina me mandou o vídeo, caía de cachoeira na casa dela. E aí, eles mandaram alguém arrumar no nosso apartamento. Quando isso acontece, até uma dica pra você que mora de aluguel, quando isso acontece, você tem o direito de pedir a isenção daqueles dias que você não pôde ficar na sua casa. Então a gente passou uma semana fora e uma semana foi retirado do valor do aluguel. Essa uma semana que foi retirado, depois foi uma briga para eles retirarem esse valor, uma briga do valor, enfim, deu um caos. E aí eles arrumaram igual o nariz deles, sinceramente, porque ficou péssimo que arrumou. Continuava vazando pro meu banheiro, não só pro banheiro na casa de baixo. E aí ela falou que ia ter outra reforma, só que ela não ia ter mais condições de descontar o aluguel. Falei, então, peraí, não tem como você não descontar se eu não vou poder habitar dentro da minha casa. Então, ou você desconta, ou você não vai arrumar e você que lide com o problema. Não, que não sei o quê. E aí começou aquelas picuinhas. Fora isso, sempre teve muita picuinha com a administração. A mulher brigava comigo, gritava. E aí até um momento que um dia ela surtou e falou que não ia mais falar comigo, só falava, Gabriel, não pode, né? Mas pra evitar a fadiga, a gente deixou. Fala com o Gabriel e resolve isso com o Gabriel. Nesse dia que ela quis resolver, já estava nessa ocasião de, ela não falava mais comigo e tudo mais. Só que ela queria que a gente saísse, o Gabriel bonzinho, tá bom, vamos sair. Eu falei, não vamos sair se ela não vai descontar no aluguel. Porque, teoricamente, a gente precisa pagar outro lugar pra ficar nesses dias que a gente não pode ficar aqui.
E aí a gente conversou entre eu e o Gabriel e vimos que pra gente não compensava mais ficar no aluguel. E foi onde a gente falou, olha, você não vai fazer a reforma aqui agora, a gente vai pensar no que fazer. E a gente começou a procurar outros lugares novamente. A gente já tinha procurado, visto, né? O pessoal falava, pagar aluguel é perder dinheiro. Nem sempre. Hoje eu falo pra vocês que eu moro num apartamento comprado, meu financiamento é mais barato do que o aluguel que eu pagava na kitnet. E aqui tem 2 quartos. Então, depende do que você vai achar, porque aqui foi um super achado. Aqui, se eu fosse procurar pelo Minha Casa Minha Vida, que era onde a gente estava procurando, apartamento na planta, a parte da obra, seguro obra, é absurdo o valor. Apartamento que tá para entrega ou já foi entregue, é um ovo minúsculo, eu não sei como eles têm coragem de vender aquelas coisas pelos valores absurdos. Então aqui foi um super achado. Se a gente não tivesse esse super achado, a mudança para outro aluguel ia valer do mesmo jeito. Tanto que quando a gente começou a pesquisar, a gente estava pesquisando aluguel e compra no mesmo ritmo. E aí foi onde, sem querer, a gente achou aqui e comprou aqui. Então não acho que não vale a pena aluguel. Não vou falar isso pra vocês, porque depende do seu momento, do que você vai encontrar na sua cidade, né? E comprar um apartamento não é só comprar o apartamento, tem a entrada, né? Se não fosse a gente ter se programado, se não fosse o Gabriel ter recebido a rescisão do antigo emprego dele, quando ele mudou de emprego, porque quando a gente mudou, eu tinha trocado de emprego e ele ia começar a trabalhar home office também, então foi mais um motivo porque que a gente saiu. E aí, se ele não tivesse recebido a rescisão dos anos que ele trabalhou, a gente não teria o valor de entrada pra vir pra esse. Então, não é só comprar um apartamento, né? Eu tô mudando um pouquinho de assunto pra falar da compra, porque eu sei que muita gente vai falar, aluguel é perda de dinheiro. Não é. Se é o momento que você tem ali na hora, é apenas pegar algumas dicas para que você faça aquela aquisição do melhor jeito. Não é só ir e alugar. Pesquisa, entenda mais sobre o lugar que você está indo, entenda se a qualidade do lugar que você está é mal feita ou não. Então você precisa pesquisar e entender tudo isso antes de entrar e assumir um contrato, porque uma coisa que a gente brincava bastante e, assim, faz muito sentido, se existe test drive de coisa que a gente compra, que a gente pode devolver em 7 dias, por que apartamento não tem? Porque nos 2 primeiros dias que a gente foi morar no aluguel, já tinha gente fazendo barulho, já tinha um caos, deveria sim ter um test drive, mas não existe. Então, já que não existe, a gente vai usufruir de tudo que a gente pode. Vai visitar várias vezes, vai fazer todos os testes possíveis no lugar, pra, o máximo a gente não sofrer com isso depois. Inclusive, eu fiz o meu roteiro pelo ChatGPT pra ajudar algumas coisas eu não esquecer. E uma dica, né, top 3 dicas sobre pesquisa e visitação que ele deixou aqui, resumindo também o que eu falei, faça uma pesquisa detalhada sobre a área e o imóvel. Então pesquisem tudo, detalhe de como que é a segurança. Ainda mais se você for mulher, pesquisa tudo isso. Eu tô indo com meu marido. Não importa. Pesquisa, porque em algum momento você vai ter que pegar um ônibus sozinha e vai ter que andar naquela rua, né? Mesmo que seu marido te pegue num ponto todo dia, algum dia ele não vai poder, então pesquisa tudo. Tudo que puder pesquisar. Visite o imóvel em diferentes horários do dia. Faça mais de uma visita. Gostou? Faça mais de uma visita naquele imóvel para ter certeza que você não tá caindo em nenhuma cilada. Pergunte sobre os vizinhos e o ambiente geral do prédio ou bairro. Esse é mais difícil. Esse realmente não vai ser todo vizinho que vai falar. O corretor não vai te dizer. Mas se você trombar com alguém, pergunta. Pode ser que a pessoa minta, mas pergunta. Que às vezes você consegue pegar no ar da pessoa se ela tá ou não mentindo. Outras dicas que aqui são importantes. Contrato de aluguel. Leia todas as cláusulas. Mas eu vou ler as 3 páginas do contrato? Leia. Leia as 3 páginas. Mesmo, eu não entendo sobre a coisa de advogado. Leia, porque às vezes tem algumas cláusulas que você não vai concordar. Tipo, vamos supor que você tenha que pegar e pintar o apartamento. Na saída você não tem que pintar. Se tá escrito no seu contrato, você vai falar, olha, mas eu tô pintando quando eu tô entrando. Só que... entendeu? Você tem que conversar, tem que entender o seu contrato, até mesmo para você saber, posso furar uma parede, posso pôr, sei lá, uma cor colorida, depois para tirar, vou ter que tirar e passar o branco. Tudo isso é importante ler o contrato. Contrato na época que eu morava com o meu noivo, ele era de 2 meses e meio, então, se eu não me engano, dá 28 meses, são 30 meses. E aí eram contratos maiores. Hoje já é permitido fazer contrato de 1 ano.
Então, cuidado, nem sempre você tem que ficar preso a 30 meses no imóvel e nem sempre você quer ficar só um ano, porque pode ser, eu já vi contrato agora recente, que eles são de um ano e depois de um ano você consegue ficar ainda morando, mas você não tem contrato. Ai, que delícia, né? Tem que ter o contrato firmado certinho, isso é muito importante. Principalmente se você tiver que sair por alguma coisa que tá quebrando o contrato, porque aí você ganha em vez de perder, sabe? Então, leia o contrato e identifique se tá tudo certo. Bom, questão de planejamento financeiro. Como que eu e meu noivo nos organizamos pra ir morar juntos e durante a mudança? Sinceramente, vou contar pra vocês que a gente não teve uma pré-organização. Me arrependo? Me arrependo. Eu acho que a gente deveria sim ter essa pré-organização. Os dois estavam morando com os pais, estavam sobrando mais dinheiro. Então a gente poderia sim ter guardado mais dinheiro do que a gente guardou ou que a gente decidiu usar. Então, se eu puder dar de conselho, vocês ainda estão na casa dos pais, dá uma guardada. Ah, meu salário é R$1.000, mas eu gasto 600, você tem R$400 para guardar. Guarda esse dinheiro, já faz uma reserva de emergência antes. Como eu e meu noivo nunca fizemos essa reserva antes, a gente fez durante a moradia. Então, a gente decidiu que todo mês a gente daria R$100 cada um, então R$200 para juntar para uma reserva de emergência da casa. Sim, a casa precisa ter uma reserva de emergência, não só vocês. É importante, a gente faz a separação, inclusive, aqui de eu, Karina, Gabriel e a casa. Então, quem paga a ração? A casa. Quem paga médicos da Karina? Karina. Quem paga médicos e coisas do Gabriel? Gabriel. Mas tem coisa que é da casa. Tem algumas coisas, tipo, gripe, ficou gripado. Médicos, assim, é exemplo, né? Mas remédios é a casa. Ah, o Gabriel quer comprar um tênis? É o Gabriel que vai pagar. A Karina quer comprar um tênis? É a Karina que vai pagar. Ah, quer comprar uma toalha? É a casa que vai estar pagando. Então, a gente fez essa separação porque a gente achou que fosse ser melhor. E aí, a gente determinou um valor a ser pago todo mês para casa, para ser o salário da casa. Então, a gente viu nossos salários eram correspondentes na época. Então, a gente decidiu um valor e aquele valor foi o valor que a gente depositou mês a mês para casa, pagar as contas dela e as nossas contas pessoais não interferirem. Claro que a gente fez, na época o Gabriel tinha faculdade, eu não tinha muito trabalho, coisas tipo faculdade, essas coisas a mais que eu pagava. Então a gente fez ali, viu, não vai machucar ninguém, não vai endividar ninguém. Esse valor é confortável para sobrar dinheiro para os dois, beleza, é esse valor que a gente vai pôr. Então a gente fez uma conversa e todo mês a gente colocava esse valor dentro da casa, a casa pagava as contas dela e ainda tinha a reserva que a gente fazia durante, né, a moradia. Mas a ideia é que a reserva venha antes. Se você puder se programar antes, se programe antes. Não deu? Reserva, como se fosse uma reserva pessoal. Vai morar sozinha? Aí eu não posso te dar uma dica sobre isso, porque eu não tive a experiência de morar sozinha. Provavelmente eu teria o mesmo dinheiro que o da casa, porque seria eu e a casa, né? Então a casa é minha. No caso, é do casal, então por isso que a gente fez uma reserva pra casa. Mas poderia ser um salário só e aí teria que ver como organizar. Mas eu não sou a pessoa que vai te ensinar isso, porque a gente foi morar juntos, então a gente aprendeu a fazer isso junto. Dica pra vocês fazerem na mudança de vocês. Esse eu lembrei agora, era pra ter falado antes, mas dica. Quando vocês forem fazer a mudança de vocês, não escreva na caixa lavanderia, sapatos, panelas, não escreva na caixa. Principalmente se quem for fazer a mudança de vocês não for alguém que vocês conheçam. Se vocês não forem estar o tempo todo com aquelas caixas, se for, eu vou ficar subindo e o carro vai ficar parado na rua, não escrevam o nome das coisas nas caixas. Isso eu via muita gente pensando, fazendo, e eu sempre pensava, gente, tá escrito sapatos, uma pessoa de má fé vai fazer o quê? Vai pegar, nossa, preciso de um sapato, sapatos femininos, nossa, minha esposa vai amar. Vai pegar aquela caixa e levar. Então, uma coisa que eu fiz nas duas mudanças, tanto no aluguel, tanto pra mim aqui pra nossa casa, foi simplesmente numerar todas as caixas e ter num caderno a numeração, o que era. Então, caixa 1, tava a caixa 1 ali. Eu sabia que a 1 era sapatos femininos, por exemplo. E aí, eu tinha uma lista, uma numeração de 1 até 60, se eu não me engano. Quando chegou aqui, a gente conferiu se tava todas as caixas e depois a gente foi colocando pela lista cada uma no seu cômodo. Dá um pouquinho mais de trabalho na organização? Dá, quando chega aqui em casa. Mas nenhuma caixa se perdeu durante a mudança. Bom, e pra gente finalizar esse vídeo, não esqueça, você tá indo morar de aluguel, a casa é sua. A partir do momento que você tem um contrato, a casa é sua. Decora do seu jeito, faz as coisas do seu jeito. Ah, tem que respeitar que aqui eu não posso pôr um parafuso, um prego, sei lá, na parede.
tudo bem, mas decora do seu jeito, deixa a sua cara, é o seu lar. Deixa aquele momento, apesar de você estar pagando pra outra pessoa pra estar morando ali, ele é o seu lar. Enquanto você tá pagando ele, enquanto você tem um contrato dele, é o seu lar. Faça da sua casa o seu lar. Não importa se é comprada, se é alugada, se é de favor, é o seu momento, é o seu canto. Quer colocar aconchegante, alguma coisa que você gosta na parede, num conforto, alguma coisa, se você quiser decorar, faça. Não se prenda a isso. Lá na kitnet a gente tinha muito isso. Eu nunca pintei uma parede de lá. Ficou tudo branca pra ficar fácil pintar de branco e sair. Mas eu me arrependo um pouco. Eu acho que a gente deveria sim ter pintado, colocar prego pra pôr quadro. É seu lar. Pensa só nisso. É o seu lar. E faça da sua casa o seu lar. E faça o melhor pra ele. Se você quer pintar, pinte. Se você quer decorar, decore. Mas não deixa tudo ali só, não é meu, não vou fazer. Porque é o seu canto, é o seu lar de autocuidado, literalmente. Quando eu falo lar, é autocuidado. É o autocuidado seu, da sua família, de quem for morar com você. Então, decore sim, faça o que você quiser na sua casa. E lembrando, faça o que você quiser, as regras é sua. Inclusive, quando a gente foi morar junto, a gente teve um incidente com uma das nossas cunhadas que ela se meteu em uma das regras da nossa casa. E sinceramente, quem mora ali, quem mora aqui nessa casa, quem mora junto é eu e meu noivo. Então ninguém mais vai botar regra. Eu e meu noivo vamos botar regra na nossa casa, nos nossos pets, nos nossos filhos e ninguém mais. E isso serve pra sua casa também. Não se esqueça disso, tá? Bom, mas foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou através desse vídeo, eu sou uma jovem dona de casa, né? Vocês viram que eu tive algumas experiências por aí. Compramos sim uma casa, se vocês quiserem eu conto mais como que foi esse planejamento, toda essa parte, mas eu não podia ficar devendo esse vídeo porque eu já tava devendo há muito tempo. Mas aqui a gente faz várias coisas, limpeza, organização, a gente lembra de cuidar da gente também, porque não é só cuidar da casa, é cuidar de nós também, não ser escravos da nossa casa, mas cuidar de nós pra ter uma vida tranquila, leve. E tem várias dicas, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e todo mundo tá aprendendo por aqui. Então, se vocês quiserem, então chegando agora, vem fazer parte dessa grande família ou grande grupo das amigas, porque eu falo, todos vocês são minhas amigas. Então se inscrevam no canal pra acompanhar muitos outros vídeos, deixa o like de vocês e compartilha esse vídeo com alguém que tá indo morar sozinho agora e tá precisando ouvir isso. Ou pra quem já mora de aluguel e precisa ouvir alguma coisa nesse vídeo, que a pessoa talvez você fala, ela não pintou a casa dela ainda com medo, manda pra aquela Karina lá, porque eu era a Karina que não pintava a casa por conta do medo de depois ter que pintar, mas a gente tem que pensar no agora e não no passado, no futuro. É o hoje, o presente que vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso futuro. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!